Os rugidos e uivos dos animais enchiam a vizinhança, colocando todos na borda. Lanchiri riu histericamente. Ha! Todos vocês morrerão comigo. Você nunca pode vencer essas criaturas. Cada um de vocês será despedaçado e depois engolido, suas almas serão enjauladas nas profundezas do inferno. Depois de cuspir sua maldição maliciosa, o rosto de Lanchiri ficou vermelho e sangue fresco jorrou de sua boca. Sua aura desapareceu completamente quando ela morreu. Ignorá-la. Ouça-me, envolva a formação defensiva. Vendo que Aulin não estava em boas condições, Leylin assumiu o comando. Foi só agora que ele descobriu exatamente o que aconteceu diretamente de Og e começou a organizar as tropas. Na realidade, tudo o que aconteceu esta noite estava dentro do plano de Leylin. Em primeiro lugar, ele encontrou Aulin e disse-lhe que eles podem ter um espião dentro de suas fileiras para ganhar seu apoio, o que lhe permitiu plantar a armadilha. E para facilitar as coisas para o possível ataque, os irmãos Og e Otto foram mandados para ficar de prontidão. Havia grandes espécies de homens, muitos deles, eu não posso ter certeza do número exato, mas meu irmão tentou me proteger. Ele tentou me proteger. Os olhos de Og se encheram de lágrimas vermelhas. E seus músculos faciais começaram a se contorcer. Kiur! Um feitiço voou das mãos de Jinx e rapidamente curou a maioria das feridas graves de Og. Eu vou matar esses malditos bastardos da fera. Ele se levantou e agarrou seu enorme martelo sem esperar que suas feridas se recuperassem completamente. Você foi o único que conseguiu escapar da equipe de combate próximo? Parece que eu subestimei nossos inimigos desta vez. Leylin parecia um pouco envergonhado, mas uma luz brilhou nos olhos dele. Quer isso tenha sido feito intencionalmente ou não, a captura e a exposição da identidade de Lanchiri como espião e sua morte causaram um grande impacto em Aulin. Além disso, as tropas lideradas por Og e Otto ficaram agora com baixas, e Otto até havia morrido. Cidade de Lua Argêntea teria que compensar a família de Otto por isso mais tarde. Jinx era um padre e estava sob forte restrição, enquanto Rafini era um novo membro e não tinha experiência suficiente. O evento parecia ter eliminado vários obstáculos para ele, mas Leylin nunca admitiria isso. Ele provavelmente diria que foi uma coincidência. Àquela altura, as criaturas já estavam diretamente do lado de fora do acampamento, suas sombras montanhosas e os gritos dos guardas causando horror para atingir a atmosfera. Todo mundo fica perto, estamos em apuros. Um feitiço chama eterna acendeu a palma de Leylin e ele conseguiu repelir uma grande quantidade de neblina. Enquanto os soldados se reuniam, ele conseguiu ver as criaturas mais claramente. Este era um grupo enorme com pelo menos 200 dos monstros entre eles, 6 dos quais tinham físicos excepcionalmente fortes e auras selvagens. As melhores criaturas, e as 6 delas. Até mesmo a perturbada Aulin estava ansiosa. A força das criaturas havia superado em muito suas expectativas. Se eles fossem descuidados, sua tropa seria completamente destruída. Reprimindo as emoções, Aulin voltou para sua cabeça fria e enviou ordens. Formação defensiva número 2. Como ela poderia não ter percebido que Lanchiri tinha conspirado com as criaturas para matar todos aqui? Lanchiri, meu amigo. Sinto muito. Aulin resmungou para si mesma e tirou a espada élfica, a haste decorada com motivos vegetalistas. Seu brilho sugeria que era um item encantado. Asterisco estrondo. Bum! Asterisco passos gigantes soaram, e vários gigantes que eram pelo menos 10 metros de altura emergiram da névoa. Eles eram como morros andando vestidos de pele acobreada. Gigantes! Essas criaturas conseguiram domesticar os gigantes. A mão de Aulin tremeu levemente enquanto observava essas criaturas humanas, mas também bizarras, e alguns soldados ainda gritavam em desespero. Gigantes? Aquelas criaturas extraordinárias do norte? Leylin massageou suas têmporas em aflição enquanto os dados das criaturas eram apresentados a ele. Nome desconhecido. Raça, gigante força, 15. Agilidade, 6 vitalidade, 13. Espírito, 2 talentos, 1 forte 2. Regeneração 3. Pele brindada. Descrição.
uma criatura única que existe apenas no norte. Cruel e feroz em temperamento, pouco inteligente, facilmente domesticado por outras tribos bárbaras. Olhando para essa força, eles estão certamente ligados à tribo Blackblood. Eles podem até ser um ramo. Castley obviamente queria que morrêssemos. Aulen riu amargamente. Prepare-se para irromper. Nós só podemos evacuar quantos pudermos. Ela agora parecia ter perdido o ânimo. F, da cidade de Lua Argêntea, e outros humanos. Uma sombra saiu do grupo de criaturas. Ele tinha 2 metros de altura e tinha uma aparência semelhante à de um humano. A diferença era que ele tinha padrões bestiais incomuns em todo o seu rosto, e certas partes do corpo de um animal. Ele engasgou em desgosto depois de farejar na direção de Leyline e o resto, dão Lua Argêntea. Esse é um lugar do mal, deve ser limpo. Como seguidores de Malar, as criaturas eram naturalmente hostis aos seres civilizados da cidade de Lua Argêntea e odiavam todos os que habitavam dentro dela. Os guardas da cidade foram, sem dúvida, seu primeiro alvo. Todos vocês vão morrer aqui hoje. Vocês são inúteis para serem sacrificados ao meu senhor. As criaturas rosnaram e sombras mais petrificantes se dirigiram a eles. As criaturas tinham físicos robustos e uma capacidade de salto impressionante. As barreiras temporárias ao lado do acampamento não lhes dissuadiam. Asterisco rugido. Asteriscos gigantes grunhiram e cada passo que deram foi como um terremoto em miniatura, lançando tendas e esmagando os soldados sob seus pés. Droga! Leyline, proteja-me! A elegância de um elfo foi esquecida por muito tempo para Aulen, pois os olhos dela estavam vermelhos de ansiedade e ela puxou o arco élfico de suas costas. Maior arma mágica! A expressão de Leyline ficou pesada quando o brilho de um feitiço de alto grau surgiu de sua mão. Asterisco ufa! Asterisco flechas de prata explodiram como estrelas cadentes, as pontas de flechas cheias de feitiços atingindo os gigantes em seus olhos, seus pontos mais fracos. As defesas dos gigantes ainda não conseguiam igualar os feitiços de alto grau, e isso era direcionado aos olhos deles. Os gigantes rugiram quando seus olhos se separaram em uma explosão suave, uma quantidade copiosa de líquido cintilante e sangue escorrendo por toda a parte. Um deles pressionou a palma da mão contra o olho machucado quando ficou furioso, avançando em direção a Aulen. Graxa! Os feitiços envolveram os gigantes quando Leyline aproveitou esse momento. Ele não seria ele mesmo se deixasse a chance de atacar a fraqueza dos gigantes. Asterisco Bang! Asterisco luzes magníficas saíram de suas mãos como fogos de artifício, e o grupo de gigantes imediatamente ficou furioso. Até mesmo as criaturas eram incapazes de acalmá-las. Tudo estava em um frenesi quando eles rugiram descontroladamente e atacaram tudo em sua vizinhança, incluindo um punhado de criaturas que foram destruídas em pedaços. É um ataque de magia de alto grau. Livre-se desse maldito bruxo, vou afastá-lo. Uma criatura vestida com um manto de padre destacou-se no caos. Ele também tinha estranhos motivos decorativos e tinta no rosto. Matar! Aulen fez uso desta oportunidade e avançou com Rafinia e o resto. A única maneira de sobreviver a uma situação como esta era ir ao in. Os soldados estavam bem conscientes disso também, pois eles arrancaram a coragem restante, seguindo a liderança de Aulen e avançando. Asterisco rugido. Asterisco o choque dos dois lados opostos criou uma orquestra feroz de uivos e gritos de aço encontrando aço. E, no entanto, tudo foi em vão. Os números de Aulen começaram a diminuir, e eles não podiam vencer, não importando quão grande fosse seu espírito de luta. As criaturas eram simplesmente demais. Vá para o inferno! Tendo sido aprimorada por magia, a espada na mão de Aulen estava mais brilhante do que nunca. Poderia penetrar facilmente nas defesas das criaturas e causar danos inimagináveis aos seus órgãos internos. Com isso, Aulen cortou as cabeças de 3 criaturas num piscar de olhos e atraiu a atenção de seu companheiro como uma grande criatura. Admito que você é forte. Mas é uma pena, você ainda vai para o inferno. O sacerdote vera a criatura e de repente se elevou sobre Aulen como uma montanha enorme e tenaz que ela não podia escalar. Sou seu oponente.
Leyline já havia lançado Fly e estava impedindo o padre de salvar seus companheiros. Mago do ranking médio, você não é digno de se tornar um sacrifício. A criatura disse com pena, e olhou para os olhos cheios de sangue de Leyline como se estivesse olhando para sua presa. Isso fez com que Leyline franzisse a sobrancelha desconfortavelmente. Não posso ter certeza de quais outras habilidades esse rank 15 ou superior tem. Espero que Tiff e o resto cheguem aqui em breve. Mas claro, Leyline tinha mais de um plano. Ele também estava confiante em escapar. Como mago, havia inúmeras magias para salvar vidas. Uma simples mosca poderia tirá-lo da cena em questão de segundos, desde que ele não fosse abatido. Os magos do grau 15 escapariam da morte ainda mais facilmente com teleporto. Este padre na frente dele seria apenas uma dor de cabeça.